Olá! Estamos de volta no nosso quadro Histórias que Inspiram. E hoje nós vamos falar sobre o homem que condenou Jesus. Vamos colocar assim. Você já imaginou estar tão perto da verdade e mesmo assim rejeitá-la? Hoje nós vamos conhecer a história de um homem poderoso, de um homem religioso, de um homem muito respeitado, uma liderança. Só que esse homem ficou marcado na história como aquele que participou diretamente da condenação de Jesus Cristo. Sabe de quem nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre Caifás. É sobre essa história. Nós vamos falar sobre o sumo sacerdote de Israel, o homem que deveria reconhecer o Messias, mas ele preferiu proteger seu próprio interesse, o seu poder. O mais impressionante é que, sem perceber, ele acabou profetizando o próprio plano de salvação. De certa forma, ele contribuiu. E essa é a história sobre religião sem arrependimento, sobre poder sem temor de Deus, sobre como o orgulho pode endurecer completamente o coração humano. Quem era Caifás? Caifás foi o sumo sacerdote em Jerusalém, durante os dias de ministério do Senhor Jesus Cristo. Seu nome completo era José Caifás. Ele governou como sumo sacerdote aproximadamente 18 anos, um período extremamente longo para aquela época. Ele era genro de Anás, que foi um outro líder religioso muito influente. O texto vai nos mostrar que, embora Caifás oficialmente ocupava o cargo, muitos acreditam que Anás era o verdadeiro poder por trás deste homem. Era como se Caifás estivesse no trono, só que Anás estivesse controlando os bastidores. Porque o texto diz que os dois eram sumos sacerdotes. Isso não é normal. Eles formavam uma aliança política e religiosa extremamente poderosa. Caifás, ele não era apenas um líder espiritual. Caifás era uma autoridade política também. Então, naquele tempo, os romanos controlavam Israel e, ao mesmo tempo, eles permitiam que os judeus tivessem certa liberdade religiosa. Essa era a influência deles. Porém, para evitar revoltas, Roma escolhia quem ocuparia o cargo de sumo sacerdote. Isso significa que Caifás precisava manter dois lados satisfeitos. Ele precisava manter os líderes religiosos judeus satisfeitos e, ao mesmo tempo, o Império Romano satisfeito. Se Jerusalém entrasse em caos, o que aconteceria? Ele perderia o cargo dele. Na época da Páscoa, Jerusalém ficava lotada de muitos peregrinos que vinham de várias regiões. Isso gerava muito dinheiro. Os sacerdotes, eles acabavam cobrando taxas pelas purificações religiosas. Vendiam animais para sacrifícios. Os cambistas, naquela época, eles trocavam moedas cobrando valores abusivos. Há quem diga que animais defeituosos e impróprios para o sacrifício eram comercializados ali. Por isso Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Aquilo atingiu diretamente os interesses de Caifás. Ele era o sumo sacerdote da época, lembre-se disso. Agora, Jesus não estava apenas confrontando pecados individuais. Jesus estava expondo um sistema religioso corrupto. E Caifás, ele percebe rapidamente que Jesus era uma ameaça para o poder que ele havia construído. Caifás não odiava Jesus. Caifás não odiava Jesus apenas por questões religiosas. De certa forma, Caifás tinha medo. Medo de perder sua influência. Medo de perder o seu conforto. Medo de Roma intervir violentamente contra Jerusalém. Então, após a ressurreição de Lázaro, a popularidade de Jesus foi crescendo ainda mais. E aí o Sinédrio se reúne para decidir o que vai fazer com toda essa situação, o que eles vão fazer com Jesus. E foi nesse momento que Caifás declara a seguinte frase: convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ou seja, é melhor a gente matar ele, porque se ele morrer, a nação está livre. Ele acreditava que matar Jesus ia preservar a sua estabilidade política, mas existe algo extraordinário nisso. Sem perceber, Caifás estava profetizando uma verdade. Porque Jesus realmente morreria pelo povo. Só que Jesus não ia morrer para preservar o sistema religioso. Jesus iria morrer para salvar pecadores.
O homem que queria, no final das contas, eliminar Jesus Cristo, ele acaba anunciando involuntariamente o próprio plano de eternidade do nosso Deus. Jesus foi preso durante a noite no jardim do Getsemane, não diante da multidão, porque eles tinham medo da reação do povo. Então, primeiro Jesus ele foi levado até Anás, depois de capturado. E até então era Anás que iria decidir. Só que depois levam Jesus para Caifás. E aí o Sinédrio é convocado imediatamente às pressas. Tudo aconteceu muito rápido. O julgamento ocorreu durante a noite, algo extremamente questionável até dentro das normas judaicas da época. Meus irmãos, as coisas acontecem na calada da noite nos nossos dias, e isso já é suspeito. Caifás, eles queriam uma condenação imediata, mas havia um problema. Os romanos não escutavam pessoas por questões religiosas judaicas, porque eram outro sistema. O que o romano entendia era questão política. Então eles precisavam transformar Jesus em um problema político, em uma ameaça política. Por isso que eles vão acusar Jesus de ser o rei dos judeus. Ou seja, havia um imperador, só havia um rei. Falar que Jesus era um rei era uma ameaça. Então Pilatos ele percebe que havia uma manipulação ali naquele julgamento. Só que mesmo assim, a pressão da multidão aumenta. E muitos estudiosos acreditam que líderes ligados a Caifás influenciaram o povo a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pois é, o mesmo povo que antes havia recebido Jesus com ramos naquela entrada triunfal em cima do jumentinho, agora esse mesmo povo pede a sua morte. Caifás conhecia as escrituras, ele conhecia as profecias, Caifás conhecia os sinais. Aliás, ele era sumo sacerdote, conhecia a lei, mas o seu coração estava endurecido. Ele conhecia a palavra, ele viu milagres, ele ouviu sobre testemunhos, ele soube da ressurreição de Lázaro. Mesmo assim, ele escolheu proteger o seu interesse. Não é? Esse é um dos maiores perigos da religião sem transformação. Estar perto das coisas de Deus sem jamais conhecer verdadeiramente a Deus. Caifás tinha posição, mas ele não tinha arrependimento. Caifás tinha autoridade, mas não havia quebrantamento. Ele tinha religião de fato, mas ele não tinha a fé necessária. A história de Caifás nos ensina algo profundo. Ninguém consegue impedir os planos de Deus. Ninguém. Caifás tentou destruir Jesus, mas ele acabou cooperando involuntariamente para o cumprimento da história da redenção. Pois é, o diabo tenta atrapalhar os planos de Deus, mas de certa forma ele acaba contribuindo. Ele quer nos destruir, mas as suas táticas acabam nos aproximando do Senhor Jesus. A cruz não foi um acidente. A cruz era o plano de Deus desde o princípio. Os homens agiram com maldade, só que Deus transformou tudo em salvação. Aquilo que era maldição se transformou em bênção. E existe outra lição importante para mim e para você aqui. O perigo de um coração endurecido. Uma pessoa pode frequentar ambientes religiosos, pode falar sobre Deus, pode ter posição espiritual. As pessoas podem estar na igreja e ainda assim estar distante da verdade. Caifás estava diante do Filho de Deus. Ele não conseguiu enxergar. Depois dele ser removido do cargo por Roma, porque ele só ficou 18 anos, apesar ele ficou um bom tempo, considerado para a época. A Bíblia não vai falar mais sobre Caifás. O homem poderoso, ele desaparece da história. Mas só que Jesus, aquele que foi condenado, ele vive eternamente. Caifás tentou silenciar Cristo. Só que até hoje o nome de Jesus continua sendo anunciado ao redor do mundo. Isso acontece com todos que tentam apagar Jesus da história. No final das contas, essas pessoas somem da história. E Jesus permanece, e cada vez mais forte. Agora fica a pergunta para você. Será que nós estamos buscando verdadeiramente a Deus? Ou nós só estamos defendendo interesses pessoais disfarçados de religião? Será que nós estamos mais preocupados com o nosso cargo ou com Cristo?
Porque a maior tragédia não é estar longe da religião. A maior tragédia é estar perto das coisas sagradas e ainda assim rejeitar Jesus. Eu vou ficando por aqui, te entregando mais esse conteúdo. Se você entendeu que essa história de alguma forma falou ao seu coração, deixe aqui o seu like, compartilhe aqui esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Vou pedir para você um outro favor. Vá lá nos comentários e escreva o seguinte: quero ter um coração sensível à voz de Deus. Eu quero orar por você agora. Pai, obrigado por essa oportunidade. Às vezes, Deus, nós nos perdemos em meio a tantos afazeres quando nós falamos sobre questões religiosas. Nos empolgamos, ó Pai, com tantos eventos, com tantas agendas, e às vezes nós nos esquecemos, ó Deus, de nos aproximar daquilo que realmente importa. Ou melhor, de quem realmente importa, Jesus Cristo. Por vezes, Pai, a nossa imagem, o nosso cargo, a nossa posição exige de nós coisas que, na verdade, o Senhor não aprova. Mas em nome dos nossos interesses pessoais, nós fazemos muitas vezes vistas grossas. Nós ignoramos. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ter um coração sensível à sua voz, à sua palavra. Deus, se tivermos que renunciar por amor à sua palavra, que assim seja. Nós não precisamos, ó Deus, ser vistos pelas pessoas. Nós não precisamos, ó Pai, cair na graça do povo. Nós precisamos, ó Deus, ser aceitos pelo Senhor. Nos ajuda, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.